fariseus chegaram se achando salvos já e dizendo: olha, nós somos filhos de Abraão, ou seja, já estamos salvos. Abraão, o patriarca, Abraão, o fundador, podemos dizer assim, do judaísmo. A partir dele foi que veio a nação de Israel. E aí eles diziam: já somos judeus da religião judaica, filhos de Abraão, já estamos salvos. E por fazermos parte de uma religião, isso não quer dizer que nós já estamos salvos. Quem entende, pessoal? Amém? Você pode dizer: eu sou evangélico, mas não é por dizer eu sou evangélico que você já está salvo. Não é verdade, pessoal? Sim ou não? Porque quando você diz eu sou evangélico, você está dizendo: eu sigo o evangelho. Agora tem que seguir realmente. Não é verdade? Sim ou não? Tem que seguir o evangelho para ser uma pessoa salva, para ser de fato um cristão. Então nós vamos para esse texto aqui, eu já quero ler para vocês. Eu preguei no domingo passado sobre o Senhor Jesus, que Ele nos deu exemplo em tudo. Amém, igreja? Amém, pessoal? Olha, ninguém pode ser soberbo, altivo, a tal ponto de não querer fazer aquilo que o próprio Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, fez. Por quê? Nós não somos melhores do que Ele. Pelo contrário. Até o João Batista, quando Jesus foi se batizar nas águas, João disse: eu não vou te batizar, porque eu é quem devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Aí Jesus disse: olha, é necessário para que toda justiça se cumpra. Então, se o Senhor Jesus, Ele fez coisas que para Ele não eram tão necessárias, por que nós não devemos fazer? Por que alguém se ensoberbece e diz: eu não vou fazer isso aqui não, eu não preciso de fazer isso? É claro que a gente precisa. Ele nos deu o exemplo. Amém, igreja? E aqui foi quase perto, pessoal, já pertinho já, na verdade, pertinho dele ser preso. E o que é que ele estava fazendo ali? Orando, de joelhos. Amém, igreja? Orando. E qual era a oração dele? Ali no jardim do Getsêmani: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Amém? E aí a gente sabe, um relato de outro evangelho não, o mesmo evangelho, só que escrito por Mateus e Lucas, relata, não me recordo qual dos dois relata esse detalhe, que Jesus suou o quê? Quem lembra? Sangue. Amém, igreja? Jesus suou sangue ali, de tanta pressão que ele estava sentindo e sabendo o que ele iria passar. Amém? Eu não sei se já aconteceu com você. Eu não lembro nem se aconteceu comigo, né? Mas tem alguém aqui, não precisa levantar a mão não, que já suou preocupado com alguma coisa? Hein, pessoal? Não precisa levantar a mão não, só uma pergunta para você lembrar se já aconteceu com você. Você preocupado tanto que você começou a suar. A preocupação, ela faz isso. E a preocupação de Jesus era tão grande, porque a maior responsabilidade de todos os tempos estava nas mãos dele ali. E se você sabia, pessoal, que ele tinha o poder de não fazer aquilo ali, de não morrer na cruz, você sabia que ele poderia escolher não morrer por nós na cruz? Obrigado, Senhor, porque se ele não tivesse morrido na cruz, nós não estaremos aqui. Talvez Deus já teria destruído a humanidade, como ele fez lá na época de Noé. Mas foi graças ao seu sacrifício que nós podemos estar aqui, que você pode estar aí ouvindo a sua palavra e se preparando para a salvação, se preparando para
a consumação do casamento. Sim ou não? Porque a volta de Jesus é quando vai se consumar o casamento da igreja com o próprio Senhor. Amém? E a Bíblia chama das bodas do Cordeiro. Olha só. Então nós estamos nos preparando para esse momento. Quem aqui está se preparando para esse momento do arrebatamento da igreja? Você está, pessoal? É a maior bênção, viu? Quem é aqui que quer bênçãos nessa vida? Amém. Mas a maior bênção é você ser salvo. É quando Jesus voltar, você subir com Ele. E você está se preparando para isso. Claro, durante esse tempo que nos resta aqui, a gente tem os nossos deveres do dia a dia, a gente tem que lutar, se esforçar, você tem que trabalhar para ganhar o pão de cada dia, sim ou não? Você tem que trabalhar para ganhar o pão? Sim ou não? Isso já foi determinado lá no início da humanidade, quando o homem pecou. Do suor do teu rosto comerás. Então isso é coisa que você deve fazer. E quando você está vivo, você vai lutando, você vai se esforçando. Agora, sempre com a esperança de que um dia você vai estar com o Senhor e para sempre. Aí lá não haverá mais dor, lá não haverá mais tristeza, lá Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima e vai nos explicar tudo. Você vai poder fazer qualquer pergunta a Deus e Ele vai te explicar. Senhor, por que eu passei isso? Ele vai te explicar. Mas na verdade, depois que a gente passa, Deus já começa a nos revelar o porquê que a gente passou aquilo. Não é verdade, pessoal? Já aqui na terra, a gente passa por situações que de repente a gente diz, meu Deus, por que eu estou passando por isso? E lá na frente, depois que a gente vence, aí a luz clareia na nossa mente. Ah, foi necessária. Amém, pessoal? Foi melhor. Foi melhor ter acontecido isso. Foi para o meu bem. Às vezes algo que a gente pensa que é bom naquele momento, como é bom, vai ser bom. E Deus olha e diz, vai não. Ele prepara algo melhor para você lá na frente. Quem está entendendo, levante a mão, diga graças a Deus. Então Jesus ali estando no jardim do Getsemane, próximo a ser preso, ele orou algumas vezes ali, e sempre que ele orava, ele voltava, deixava os discípulos no canto e dizia assim, olha, eu vou ali orar. Aí ia lá, se afastava um pouquinho e orar. Quando ele voltava, os discípulos estavam o quê? Dormindo. Os camaradas não aguentavam nem a noite de sono. Passavam a noite de sono. Vocês estão dormindo, vocês puderam vigiar nem uma hora aqui. Aí, vou orar de novo. E ia orar. Voltou, estava dormindo de novo. Vocês estão dormindo de novo? Vou orar. 3 vezes, parece. Me falha a memória. Aí voltou e disse, agora basta, pode dormir. Porque é já chegada a hora. Ele já sabia que estavam vindo já para prendê-lo. Amém? Mas na última vez que ele voltou da oração, olha só o que é que ele falou para os discípulos. É o versículo 37 e 38. Ou melhor, na última vez não, pessoal. Da segunda vez que ele voltou da oração. Aí diz assim, 37. E chegando, achou-os dormindo. Então disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Aí olha só, 38. Vigiai, repita comigo assim, vigiai e orai. Aí vamos continuar. Para que não entreis em talvez tenha uma tradução que diz, para que não caiais em tentação. Tem algum assim? Todas estão em 3? Para que vocês, como é que está aí? Para não caia em tentação.
Aí olha só a explicação que Jesus dá. O Espírito, Espírito com E minúsculo, sim ou não? Todas estão com E minúsculo? Se referindo ao nosso Espírito, não é o Espírito Santo. Amém, igreja? O Espírito, na verdade, está, mas a carne é fraca. Jesus deu explicação, olha, vocês orem e vigiem. O Espírito, o vosso Espírito até está pronto. Lá em Provérbios, pessoal, diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Amém? Deus, ele se comunica com nós, se revela em nós, no nosso espírito. Quem está entendendo? E aí Jesus disse, olha, o vosso espírito está pronto. Mas a carne é o quê? Fraca. Por isso que vocês têm que vigiar e orar. Até porque ele ali naquele momento já estava o quê? Estava o quê? Orando. Se o próprio Jesus se sujeitou a orar e a vigiar e a se consagrar, por que que nós não? Será que a gente é melhor do que o Senhor Jesus? Apesar que Jesus também tinha assumido a natureza humana, mas ele sabia quem ele era. Ele era Deus, é Deus, o Filho do Pai. Amém? E aí, ele se sujeitava a se consagrar, jejuar, orar, para estar pronto. Até para começar o ministério dele. Que durou quantos anos o ministério do Senhor Jesus? 3 anos. Cerca de 3 anos. Amém? Amém, igreja? Jesus começou, olha só, a pregar o evangelho abertamente, quando ele tinha cerca de quantos anos? 30. E aí ele morreu com 33. Só que antes dele começar o ministério, onde a gente vai ler, vá para Lucas capítulo 4. Lucas depois de Marcos. Lucas capítulo 4. Versículo 1. Olha só. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, ou seja, no Jordão foi onde ele se batizou. E depois do batismo, foi levado pelo Espírito, veja, Espírito com E maiúsculo, referindo ao Espírito Santo, ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, mas terminados eles, teve fome. Aí o diabo, sabendo dessa necessidade e de outras também, olha só, disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo levou a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém até o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus,
lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém, igreja? Preste bem atenção. O Senhor Jesus, sabendo dessa necessidade do homem estar cada vez perto de Deus, apesar de ele saber quem ele era, mas ele também sabia que ele assumiu uma natureza humana. Amém, igreja? E aí, o que é que ele fez? Claro, pelo Espírito Santo, foi ao deserto se consagrar. Passou 40 dias jejuando. Amém, igreja? Agora ele poderia ter dito: vou nada me consagrar, todo o poder já está disponível para mim. Para que eu vou orar e jejuar 40 dias? Se todo o poder o Pai já me disponibilizou. Mas ele foi para dar o exemplo, pessoal. Amém? E aí, ali sendo tentado pelo diabo, ele teve que vigiar e se lembrar do que estava escrito. Sabe por quê? Porque o nosso Pai, o nosso Deus, ele tem compromisso com o que está escrito. Se você estiver firmado na palavra, pode ter certeza, você está em Deus e ele vai cumprir as promessas na sua vida. Amém, igreja? E quando você está na palavra, o diabo não te engana. O diabo tentou enganar Jesus usando até a palavra de Deus. Mas Jesus, ora, ele, o conhecedor da palavra de Deus, ele ia cair? O diabo chegou e disse: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus disse: não vou transformar não. Está escrito: nem só de pão viverá. Veja só, Jesus poderia ter dito: eu vou provar. Sim ou não? Eu já tenho dito isso aqui muitas vezes na igreja. A gente às vezes cai na tentação de querer provar as coisas para as pessoas. Sim ou não? A gente cai nessa tentação muitas das vezes, mas não devemos cair mais. Aí eu vou provar. Não. Sabe como é que você prova? Simplesmente fazendo a sua parte. Amém, igreja? E deixe Deus provar por você, porque Ele vai saber provar bem direitinho. Quem está entendendo? Jesus poderia ter dito: eita, é a hora. Vou provar assim, eu sou sim o Filho de Deus. Vou provar, vou transformar. Mas não. Aí outra vez o diabo: se tu és o Filho de Deus, olha, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os anjos vão te segurar nas mãos. Aí Jesus disse o quê? Não, sai de Satanás. Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus poderia provar. Primeiro, quando ele ofereceu o pão, Jesus estava com fome, sim ou não? Depois, quando ele disse: lança-te e os anjos vão te segurar, ele precisava de aparecer. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Ele como salvador, como pregador da palavra. O pregador, ele precisa aparecer. Sim ou não? Não é aparecer no mau sentido, de querer se amostrar. Mas toda pessoa que ela quer ganhar almas, o pregador quer ganhar almas, a pregação dele, ele vai ter que aparecer. Sim ou não, pessoal? Eu estou certo ou errado? Ó, se eu quero ganhar almas, eu tenho que anunciar a palavra para as pessoas têm que me conhecer. Sim ou não? Mas ele disse: não vou provar não. Se eu fizer isso, eu vou estar tentando a Deus. É igual se eu quisesse provar. Jesus disse assim: quem crê em mim, ainda que beba alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. Aí eu vou chegar, eu vou provar que eu sou filho de Deus, eu tomar esse veneno de rato aqui.
Não. Aí eu estarei tentando a Deus, fazendo algo por desaforo, fazendo algo sem necessidade. Não. E às vezes você quer provar para as pessoas, eu vou provar que eu sou de Deus. Não. Ore por aquela pessoa e deixe Deus provar. Porque quando a pessoa quer provar, ela perde a motivação. Ela já não faz as coisas por achar certo, mas ela faz as coisas agora para mostrar. Tem que fazer para mostrar que eu sou. Aí já perdeu a verdadeira motivação. Amém, igreja? Imagina se eu quisesse, vou provar que eu sou o cana aqui em Itaquarana, que eu sou o profeta de Itaquarana. Não. Deus é quem vai mostrar quem eu sou. Não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém não, viu, pessoal? Amém? Mas eu, como pastor aqui da Igreja Esperança Civil, não preciso provar que eu sou o melhor pastor, até porque não sou, mas garanto que eu sou de Deus. Amém, pessoal? Amém? E isso a cada dia Deus está provando e vai provar mais ainda no nome de Jesus. Sim ou não? E aí o diabo, mais uma tentação. Olha, mostrou a Jesus toda a glória do mundo, riqueza, fama, né? E disse, tudo isso eu vou te dar, porque me foi entregue. Entregue por quem? Pelo próprio homem, porque Deus deu a terra ao homem, e o homem entregou na mão do diabo. Ao diabo disse, olha, se você me adorar, eu vou te dar tudo isso. Sai de Satanás. Jesus, conhecendo a palavra e sabendo que idolatria é pecado, amém, igreja? Toda e qualquer adoração que não seja a Deus é pecado. Aí Jesus disse, sai de Satanás. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Amém, igreja? Né? Jesus sabia, idolatria é pecado. Eu adoro é só a Deus. Amém? Agora o que eu quero dizer com tudo isso é que Jesus, pessoal, estava ali atento. Primeiro ele se consagrou, jejuou, estava em oração. E estava também em vigilância. Olha, é necessário, além de orar, você vigiar. Às vezes a pessoa está orando, mas ela não está vigiando. Mas meu Deus, eu estou orando, mas não está vigiando. Não está atento ao que deve fazer e ao que não deve fazer. De repente você está orando, mas o diabo lança uma tentação e você cai. Porque apesar de estar orando, não está vigiando. E pense como o diabo joga casca de banana no nosso caminho, viu? Você tem que estar assim, ó, olhando. Quando você anda nas calçadas, você tem que estar atento, sim ou não? Porque se tiver uma parte mais alta e outra baixa, se você não olhar direito, a queda é feia, sim ou não? Bebida envenenada, é bebida envenenada. E a gente tem que olhar. Amém, pessoal? Observar, não, isso aqui é do diabo, sai. E tem muitas coisas que você vai ter que fazer o quê? É não dar atenção. Melhor maneira de você vencer a tentação é você não dar atenção a ela. Amém, igreja? O que não deve ver, não veja. Quem está entendendo? O que não deve ver, não veja. Vai ver para quê? O diabo já tenta e a pessoa provoca a tentação. O que não devo ver, não vou olhar. Inclusive está escrito, fugir da aparência do mal. Só da aparência, viu? Eu tenho que fugir. Vocês estão entendendo, pessoal? Sim ou não? Graças a Deus. Abra aí agora, 1 aos Coríntios, capítulo 10. Olha só, versículo 12. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Amém? Qual é a outra tradução aí? Tem uma tradução diferente, um pouquinho, mas quer dizer a mesma coisa. Tem uma tradução que diz assim, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Tem algum assim? Mas o sentido é o mesmo. Aquele, pois, que está em pé, olhe, não caia. Vocês entenderam? Quem está em pé, se cuide para que não caia.
Ah, caiu. Por quê? Estava de pé. E aconteceu algo para cair. Tropeçou. Sim ou não? Ficou fraco, caiu. Então, pastor, mas eu posso fazer qualquer coisa que eu não caio. Você tem que vigiar, porque até o diabo caiu, sendo um anjo. Amém, igreja? O diabo sendo anjo. E muitos caíram também, muitos anjos caíram e se tornaram demônios. Anjos que viviam com Deus. Eles não vigiaram e foram na onda do diabo. Imagine nós, hein? Tem que vigiar, meu irmão. Se você quer ter a vida cuidada, guardada e abençoada por Deus, você tem que ter vigilância. E às vezes você está muito tempo orando, mas não está vigiando. E por isso que não aconteceu ainda. Porque você precisa vigiar, estar atento, tirar algumas coisas da sua vida. Perceber, isso aqui está errado na minha vida e eu vou ter que tirar. Amém? Vocês estão entendendo sim ou não, pessoal? Judas, por exemplo. Judas era um apóstolo do Senhor Jesus e um dos mais próximos. Porque para Jesus depositar na mão dele as ofertas, porque o que é que Judas era? Tesoureiro de Jesus. Cuidava das ofertas. Mas ele não vigiou e caiu, traiu o mestre. Não é verdade? Sim ou não? Traiu, o diabo encheu o coração dele, ele foi lá e vendeu Jesus, vendeu entre aspas, por 30 moedas. Está aqui, quer que eu entregue o mestre? Me dê 30 moedas e eu vou entregá-lo. E entregou. Estava perto do Senhor Jesus, mas não vigiou. Pedro, ainda bem que o Senhor cuidou dele e Jesus conhecia o coração dele, mas Pedro também teve momentos que ele não vigiou e foi na onda do maligno. Queria repreender até Jesus, chamou Jesus e repreendeu Jesus. Senhor, não diga isso não. O Senhor não vai morrer. Jesus disse, sai de Satanás, é necessário que eu morra. Amém, igreja? Amém? Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, se você está de pé, vigie para que você não caia. Amém? Porque muitas cascas de banana tem no seu caminho, viu? E você tem que ir o quê? Desviando, atento, para que você não caia. Pastor, eu estou recaído, pastor. Aí Deus pode te levantar. Amém? Você está caído, mas você ainda está vivo? Se morreu aí, meu irmão. Mas se você caiu e está vivo, tem esperança para você. Jesus está assim, ó. Agora é só você fazer assim. Pegar na mão dele. E ele vai te puxar. Amém, igreja? Quem entendeu, levante sua mão e diga graças a Deus. Então essa é a palavra para você nessa noite. Como disse o Senhor Jesus, o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, é vulnerável. Se não vigiarmos, a bexiguenta, como diz o outro, a nossa carne nos trai. E a gente comete pecado. E a gente se afasta de Deus. Por isso devemos estar em oração, vigilância. E sempre que puder também, jejum. Amém, igreja? Jejum. Jejum é a consagração maior. Você pode tirar um dia e jejuar. Pastor, eu não aguento jejuar o dia todo. Jejua meio-dia. Amém? Pastor, nem meio-dia eu aguento. Aguenta não, irmão. Aguenta. Talvez não possa aguentar de água. Mas você tira um dia e diz, eu vou jejuar meio-dia ou um dia inteiro. Aí você jejua com um propósito. O propósito é esse, me fortalecer, ou seja, uma causa que você tem para resolver e você quer chamar mais a atenção de Deus. Quem está entendendo, igreja? Sabe por quê? Porque quando você nega algo para se aproximar mais de Deus, isso agrada a Deus. Amém? Por isso que a gente fez até um propósito.
acho que no ano retrasado, não sei se foi no ano passado, não, no ano passado não foi não, um jejum de 40 dias das redes, quem lembra? Ano passado? Pronto. Um jejum de 40 dias das redes sociais. Durante 40 dias, não usar, a não ser, claro, que a pessoa precise para trabalho. Não estou dizendo que a gente vai fazer agora não, viu? Outra vez a gente possa fazer. Não usar o WhatsApp, não usar Facebook e outras redes sociais mais. Por que isso, pastor? Você está negando algo que você gosta para se aproximar. Não estou dizendo que você usar é pecado. Amém? Apenas é igual comer. Comer é pecado? Não, mas às vezes você faz um jejum de comida. Não vou rejeitar isso aqui para estar mais próximo do meu Deus. Amém? Olha, esteja mais na igreja, pessoal. Esteja mais na casa de Deus. Você vai estar cada dia mais fortalecido e mais conhecedor da palavra de Deus. E dificilmente você vai cair na tentação. Amém? Você vai estar mais atento.